Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Amados e amadas de Deus, Jesus tinha multiplicado os pães, alimentado a multidão. E agora Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Amados e amadas de Deus, partir para outra margem. Jesus deve continuar a sua missão. Jesus, ele não se deixa aprisionar. Ele deve ir de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anunciando a boa nova do reino de Deus, colocando em movimento o reino de Deus. O Evangelho diz: depois de despedi-la, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. Amados e amadas de Deus, agora a imagem de Jesus como orante. Jesus, ele reza. Jesus, ele fica sós, rezando, entrando em sintonia com o Pai. A oração é isso. A oração é numa atitude de amor se dirigir ao Pai. E Jesus reza. Jesus é para nós o exemplo do orante. Não existe, amados e amadas de Deus, verdadeiro seguimento de Jesus Cristo sem oração. E o Evangelho continua agora mostrando onde estão os discípulos. Os discípulos já estão no mar, os discípulos já estão atravessando, já estão no mar. E o que acontece? O Evangelho diz que pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Os discípulos já estão navegando, já estão indo para outra margem. E como se encontrava a barca? A barca, diz o Evangelho, já estava longe da terra e era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. E pelas 3 horas da madrugada, Jesus vai então até os discípulos. E vai como? Andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." Amados e amadas de Deus, o Evangelho apresenta aqui Jesus que anda sobre o mar. Andar sobre o mar implica dizer: Jesus é o Filho de Deus.
Jesus é o Filho de Deus que tem poder sobre os elementos da natureza. Ele anda sobre o mar. Andar implica dizer, é o Filho de Deus que tem poder, que tem domínio sobre os elementos da natureza. Ele vai andando sobre o mar ao encontro dos discípulos. E o que os discípulos pensam quando veem Jesus? Imaginem a noite cerrada, e os discípulos pensam que é um fantasma. Diz o Evangelho, gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. Amados e amadas, Jesus se identifica com os discípulos. Jesus se revela, coragem, sou eu, não tenhais medo. Sou eu é o nome de Deus. Sou eu é o Filho de Deus. Jesus é aquele que é o Filho de Deus, que tem domínio sobre os elementos da natureza, que anda sobre as águas, que tem domínio sobre o mar. Então Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Jesus respondeu, vem. E o Evangelho diz, Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? Amados e amadas de Deus, Pedro vai. Jesus diz, vem, e Pedro vai andando, mas Pedro é um homem ainda fraco na fé, quando sente o vento, quando sentiu o mar agitado, o vento, ficou com medo e começou a afundar, mas gritou, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me quer dizer, Senhor, socorra-me. E Jesus lhe dá a mão, Jesus socorre o discípulo. Jesus o chama, Jesus o censura, homem fraco na fé, por que duvidaste? Mas Jesus o chama, mas Jesus o socorre. Jesus não o deixa afundar, mas Jesus o socorre. E o Evangelho diz, assim que subiu na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amados e amadas de Deus, o vento agora se acalmou. Jesus entra na barca e os discípulos se prostram, reconhecem que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. O Evangelho diz agora que chegaram a Genezaré e a notícia se espalhou. Então levavam todos os doentes e pediam que ao menos tocasse a barra de sua veste, e todos os que tocaram ficaram curados. Amados e amadas de Deus, uma revelação bonita aqui do mistério de Jesus. Uma revelação do mistério de Jesus, mas uma revelação que salva. Uma revelação que mostra a beleza de Jesus. Jesus é aquele que tem o domínio sobre os elementos da natureza. Jesus é aquele que salva o discípulo. Quando o discípulo está afundando, Senhor, salva-me. Jesus é aquele que nos salva também nos problemas, nas dificuldades da vida, do dia a dia. Também nós podemos gritar, Senhor, salva-me. E Ele nos salva. Ele vem ao nosso encontro. Jesus é aquele que não é indiferente diante da dor, do sofrimento das pessoas. Levavam os doentes até ele e aqueles que tocavam a barra de sua veste ficavam curados. Contemplemos essa imagem bonita de Jesus, deixemo-nos interpelar por ele, deixemo-nos ser salvos também por ele, pelo seu amor. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.